Oi pessoal, estamos de volta aqui com o Ademar de Lima, retomando a nossa série de temas polêmicos. E hoje nós vamos abordar o tema projeção consciente, que é a prática que o Ademar executa. Tudo bom, Ademar? Tudo bem? Como é que vai você, pessoal, telespectador aí do Luzes da Cidade? Bom, Ademar, me diz uma coisa, o que é projeção consciente? Projeção consciente, ela é a saída da energia consciencial alma do corpo. E ela é inerente a qualquer ser humano, animal, inclusive vegetais, minerais. Tudo tem consciência. Nós só somos seres vivos porque temos uma luz consciencial. E essa luz, ela não pertence ao corpo físico. O corpo físico pertence a essa luz. E nós, quando dormimos, saímos desse corpo físico de forma bastante lúcida, e são todos os seres humanos. O problema dos seres humanos é a rememoração, que aí envolve, uma série de disciplinas e hábitos. Mas a projeção consciente ela é conhecida também como o arrebatamento de espírito, que é citado na Bíblia. Muitos trechos bíblicos citam que eles foram arrebatados em espírito. Eles eram transportados para outros locais, tomavam consciência do que estava acontecendo e retornavam ao seu local de origem. É conhecido também como viagem astral e tem vários sinônimos conforme a região, conforme o planeta. Tá. Pelo que tu me disseste, os animais também fazem a projeção consciente? Fazem a projeção consciente porque o animal, ele... para o corpo físico se restabelecer quimicamente, você tem que estar fora. Perfeito. E esse você é a essência, você, né? Claro. Então... E quando é que tu começou a fazer a projeção consciente? Desde quando tu faz isso? Olha, pelos meus registros, minhas pesquisas, com 10 anos eu já fazia alguma coisa, mas não sabia o que era. Então, inclusive, era tratado pelos meus pais como doença, né? E aos 17 anos eu comecei a perceber que era algo muito mais. Com 25 anos eu aperfeiçoei, constatei pela medicina que eu não tinha nenhuma doença cerebral, pesquiso até hoje com respeito a doenças cerebrais, né? Porque nós, como pesquisador, eu não posso pular ou nem negligenciar, descartar nada. Mas não se trata de doença cerebral, conheço quase todas as doenças cerebrais, estudo, pesquiso, inclusive estou fazendo o 3º curso acadêmico para pesquisar mais profundamente isso. E a projeção consciente, eu fui dando um enfoque técnico-científico. Eu saí do misticismo religioso, que é de origem, né? Todos nós temos uma origem, uma tradição familiar, né? E aí eu fui fazendo comparações e trazendo para o campo científico. E é o que eu faço até hoje. Então eu não levo para o lado religioso, látrico. Latrias eu não sou muito a favor, porque a latria cega a pessoa. Claro. E amplia cada vez mais o seu autoconhecimento. Perfeito. Que tipo de sensações, que tipo de experimentação, alteração nos sentidos, como é que tu pode assim, dar para o nosso telespectador, como é que tu pode exemplificar o que tu sente? Hoje eu não fico fazendo programações de fazer projeção, eu não faço programação, hoje eu vou fazer isso, não existe isso. Às vezes eu me vejo arrumando o travesseiro. Eu de cima estou vendo eu arrumar o travesseiro. Aí eu ainda brinco comigo mesmo, ficou legal, agora ficou bonitão, aí eu vou embora. Você entendeu? E aí, geralmente, esse vou embora, até um determinado espaço, você ainda está na 3ª dimensão, que é um outro fato muito intrigante. Depois você encontra-se noutras dimensões. E como que eu sei que não é uma alucinação, não é uma imagem onírica ou uma imaginação, nada? Pelas situações vividas ou vivenciadas.
pela conversa, pelo diálogo, e aí eu checo aquilo lá fisicamente durante os 3 próximos dias. E me diz uma coisa, por exemplo, os sentidos, são os mesmos 5 sentidos que nós temos, vamos supor, tu sente o olfato, tu consegue ter o tato, ou... Me explica mais ou menos o que tu sente, como tu vivencia a projeção. Os 5 sentidos, eles são mal utilizados pelos seres humanos. E as ciências biomédicas só estudam 5 sentidos. Então, nas minhas pesquisas fora do corpo, eu fui buscar lá, há milhões de anos, através do Homo erectus, ele tinha só 3 sentidos. E éramos nós. Ele usava muito mais a visão, a audição e o tato. O resto ele usava quase que nada. O paladar era quase que nada e o olfato era quase que nada. Ou melhor, o olfato e não o tato. Aí o Homo erectus veio evoluindo conforme a história. Você tem que pesquisar também a história. Vem o Homo sapiens e hoje nós somos o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens pegou e já começou a desenvolver 5 sentidos. Hoje o Homo sapiens e as ciências já adota uma terceira visão e uma intuição, que já são mais 2 sentidos, além dos 5. Então, na projeção consciente, eu utilizo, por exemplo, a visão física, ela só serve para a dimensão física. Como eu estou numa dimensão não física, eu enxergo com a essência. E eu não preciso virar pescoço, porque não tem pescoço para virar. Então, como é que eu diria hoje, numa analogia para que o telespectador entenda? Você assimila com nitidez tudo. Por exemplo, o telespectador está me vendo aqui, está vendo a minha imagem. Ele está vendo uma imagem. Claro. Mas se eu olho para você, eu vejo a sua imagem mais algumas coisas, porque eu treinei isso. É um exercício. Sim. Agora, você, o telespectador, tem que exercitar. Você exercita 100% da sua visão, da sua audição, do seu paladar, da sua intuição, da sua terceira visão. A visão está ficando cada vez pior, tio. Eu tenho que dar um jeito nisso. Vou pegar uns exercícios contigo, porque o óculos que eu usava no passado não serve mais esse ano. E isso depende da vibração. É interessante. Depende da vibração, de uma disciplina alimentar, de uma disciplina pensamento. Você tem que manter uma vibração. Não é ser santo na terceira dimensão. Claro. Sou contra isso, santidade, eu jamais vou ser santo, né? Mas você se autoconhecer por inteiro, na essência. Você é uma luz que está dentro de um corpo físico. Por quê? Para quê? E por quanto tempo? Essa é a grande resposta que você tem que buscar. As minhas teorias, as minhas experiências não servem nem para você, nem para o telespectador. Serve para o telespectador começar a raciocinar que ele não é apenas o que aparece no espelho. Né? Entendeu? E depende de cada um. Assim como você pesquisa outras coisas dentro do jornalismo, o outro pesquisa matemática, o outro historiador, o outro... Eu pesquiso a energia consciencial humana. Tá ok. Bom, pessoal, nós estamos dando aqui um encerramento à nossa entrevista com a Ademar de Lima e aguardem que no próximo programa nós vamos dar a continuidade desse tema que é a projeção consciente. Agradeço a participação da Ademar aqui e fiquem conosco que o Luz da Cidade volta já.